As eleições no Flamengo acabaram, né? Encerraram e tem um vencedor, o Eduardo Batista, o BAP, que era o candidato da oposição e que, na verdade, no passado recente, era o mesmo da situação. Houve dissidência, cada um para o seu lado. O Landim apoiou o Duncha, o Landim, que é o atual presidente, apoiou o Duncha, e o BAP seguiu sua vida e acabou vencendo a eleição. Claro, durante o tempo de campanha eu não quis tratar de vídeos a respeito, porque de verdade eu não tenho nenhuma preferência política e nem voto, eu não sou sócio proprietário, eu não voto. Mas é claro que a gente acompanha. Enfim, a eleição acabou. Eu quero aqui registrar o que eu acho, quais são minhas perspectivas, as minhas expectativas, desculpa, para o Flamengo nesse novo triênio que assume o novo presidente a partir de janeiro do ano que vem. E as minhas expectativas com o BAP, elas são muito positivas. Primeiro porque ele compartilha de algo que eu literalmente acredito quando ele falou em uma entrevista de podcast que você não pode ser hegemônico ganhando sua Copa do Brasil. Em todos os países que você vai, como é que você determina qual é o clube hegemônico? É aquele clube que ganhou a liga. Você não determina o hegemônico por quem ganhou a Copa do Rei. Estou dizendo que não é importante, mas você não determina o hegemônico por quem ganhou a Copa do Rei. Fato, você determina porque ganhou a Liga Espanhola. E esse raciocínio e essa visão ele já mostrou ter. Ele inclusive falou no podcast, deixou isso muito claro. E isso eu compartilho. O Flamengo não vai ser hegemônico sendo um clube que não é protagonista no Campeonato Brasileiro. Então, o BAP já tem esse entendimento. E uma outra coisa que eu achei interessante, que um clube com a capacidade que o Flamengo tem de gerar receita, ele não pode dividir o protagonismo com o Palmeiras, não. Ele tem que ser o único protagonista. É isso que eu acho do Flamengo. Tem que ser o único protagonista, porque o Flamengo está uma prateleira acima dos outros. E aí, tirando a questão da paixão do torcedor, o Flamengo é o clube disparadamente que mais gera receita, em torno de 40% a mais que o Palmeiras. Agora vendeu o Hendrick e o Estevão, aproximou um pouco, mas não vão vender o Hendrick e o Estevão todos os anos. Não é verdade? E isso é interessante. Esqueci de pedir a sua ajuda aqui para se inscrever no canal, né? Eu sempre faço essa paradinha, então não esqueça de se inscrever no canal, você que gosta do conteúdo, deixe o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal, compartilhe esse vídeo, comente e vamos voltar aqui, porque a gente estava falando do BAP. Enfim, o BAP é um cara que eu entendo que tem uma agressividade que o Flamengo precisa. E não é só uma agressividade no mercado, na questão de gestão dos ativos do Flamengo, uma administração moderna. Pô, o BAP é um cara de mercado, CEO da Sky durante muito tempo, na época dourada da Sky, inclusive, um cara de vasta experiência, inclusive nas negociações dos ativos de mídia, né, dos direitos de mídia, sempre teve à frente pela Sky das negociações com as operadoras. Então, negociações por direito de mídia é algo que o cara com certeza entende, porque passou boa parte da sua vida como CEO da empresa que dominava o mercado à época. Então, disso ele entende. E a gente sabe que as negociações dos direitos de mídia do Flamengo deixaram a desejar por parte do Flamengo. Já falamos aqui a respeito. Então, você deve ter um cara muito agressivo, um cara que entende muito de mercado. E uma coisa interessante que ele falou, que vai profissionalizar o futebol. E isso o Flamengo precisa realmente profissionalizar o futebol, porque, sabe, não dá para você ter um nível de receita estratosférico e um nível de gestão esportiva madura. Então, uma das coisas que eu achei bem interessante mesmo é a questão da profissionalização do futebol. E esse discurso que ele tem, que o Flamengo tem que ser hegemônico, o Flamengo é o Bayern de Munique das Américas, sabe? Isso contrapõe o discurso da situação que estava lá também, tinha que defender o seu, né? Dizendo que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, exaltando os feitos do Flamengo, que são feitos grandiosos, eu admito. Mas tem que ir muito mais,
sabe? Você não pode aceitar simplesmente não ser protagonista do Campeonato Brasileiro, justificando que você ganhou a Copa do Brasil. Não estou dizendo que a Copa do Brasil não é importante, poxa, é super. Mas entre a Copa do Brasil e o Brasileiro, para mim, não tem parâmetro de comparação. E ele parece passar essa agressividade, passar que é um cara que conhece de mercado, que vai fazer as coisas em acordo, mas com responsabilidade e que é muito agressivo na competitividade. Profissionalizar o futebol, que foi a maior bandeira da campanha dele, é algo que eu acredito realmente que seja extremamente necessário para o Flamengo. Eu realmente acredito na necessidade que o Flamengo tem de fazer isso. E isso, para mim, vai elevar o Flamengo à condição de ser um time hegemônico, que é o que falta. Então, essas características do BAP, de ser um cara que, sabe, quer ganhar tudo, o Flamengo tem que ser hegemônico, é um cara que é agressivo no mercado, mas com responsabilidade, é um cara que não vai surfar em ideias malucas e aventureiras, e o Flamengo precisa de agressividade, mas ao mesmo tempo de estabilidade, porque vai construir o seu novo estádio. E esse é um outro ponto, né? Porque a gente tem visto algumas ideias mirabolantes da situação que podem inclusive dar certo. Podem inclusive dar certo, mas e se não der? Quem paga a conta? Ou depois vão querer colocar o clube para virar SAF. Então me agrada muito mais a ideia de você ser responsável, segurar gasto. Eu venho falando isso, que todo rubro-negro tem que ter paciência. O Flamengo tem um elenco melhor das Américas, vai continuar brigando no topo por tudo, mas tem que parar com esse negócio de toda a janela, tem que contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Parar com isso. O Flamengo tem que aproveitar a base. Mas, enfim, a questão do estádio. O estádio, claramente, pelo que ele falou, vai sair, mas vai sair com responsabilidade. Não adianta se basear em planos de receitas que não estão validados por uma lógica de mercado. Podem dar muito certo, bacana, mas se não der, tem que trabalhar como se não fosse dar. Porque aí se der e você trabalhou já não contando com aquilo, quando chegar vai ser uma surpresa muito boa, né? Então, essa questão de ele trabalhar, que é o plano dele, aumentar receitas e aumentar a margem líquida do teu clube, isso vai justamente no caminho que eu entendo que precisa construir seu estádio. O estádio é caro, então a gente tem que aumentar nossas receitas e tem que diminuir nossos gastos, que é justamente melhorar sua margem líquida, seu lucro. E o Flamengo precisa disso para construir o estádio sem se endividar, um estádio que vai acrescer muito receitas e que vai ajudar o Flamengo a se elevar num outro patamar, muito, muito, muito além de qualquer coisa que você viu aqui. Enfim, eu acredito que vai ser um cara que é necessário. A gente precisava ter essa mudança na diretoria do Flamengo, na presidência, muito em virtude do desgaste que essa diretoria já estava também, muito em virtude dos últimos campeonatos que o Flamengo não foi protagonista. Imagina você ser o clube que mais fatura de forma disparada no seu país e você não ser um protagonista. É como se o Real Madrid ou o Bayern de Munique lá na Alemanha não fosse protagonista, nunca estivesse ali no topo das paradas disputando o campeonato. Os caras ganham o campeonato ano sim, ano não, mas é como se eles nem estivessem disputando o campeonato. É o que tem acontecido com o Flamengo. Então, eu entendo que isso é uma falha enorme da gestão esportiva do Flamengo e que pode ser corrigido por quem vem com o entendimento que tem que ter uma profissionalização, como eu já falei, e ele dá uns discursos bem interessantes nesse sentido, né, dizendo que vai ter um diretor, a gente vai fazer um vídeo a respeito, que a priori é o José Boto, né, que é um cara com uma experiência vasta no mercado europeu, já trabalhou principalmente no leste europeu, onde a gente precisa também olhar o scout. É um cara de formação técnica, então é um português que vai poder discutir com o Felipe Luiz em termos de esquema de jogo, dinâmica de jogo, e aí vai ser também um encaixe muito legal, porque o Felipe Luiz é um cara que começou a sua carreira de treinador aqui no Flamengo, no Brasil, mas, poxa, toda a sua experiência praticamente se fez na Europa, então ele já tem esse entendimento de como é que funciona o diretor técnico na Europa, então não vai ser um cara que vai criar resistência, sabe? Ele tem uma outra mentalidade, Felipe Luiz. Enfim, as minhas
expectativas são as melhores possíveis e torcer para que ele realmente cumpra com o que ele falou ou fez promessa em campanha, né? Que é de ganhar tudo, nada menos que isso. Ok? Se inscreva aqui no canal, diga aí se você gostou ou não. Não esqueça do joinha, ajuda o canal, é dessa maneira que você apoia o canal. Não esqueça do joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.